Vamos falar de radiano. Deixa eu só mudar minha cara aqui para vocês lerem se precisarem. O que é a unidade de medida em rádio? A gente já viu a unidade de graus e agora a gente vai ver o de radiano. O que é um radiano? A gente considera um radiano quando você tem essa situação aqui, esse desenho aí, ó. Eu tenho um raio da circunferência, eu tenho um ângulo central e eu tenho um rádio quando esse comprimento do ângulo da circunferência dá um raio, o tamanho do raio. Então, um rádio significa que o comprimento que eu separei entre dois segmentos da circunferência, o arco da circunferência, vale o mesmo tamanho do raio. Se eu esticar aqui, eu estiquei no desenho e deu o mesmo valor do raio. Então, quando acontece isso, eu tenho um radiano. Então, por exemplo, se meu raio for 2 e a distância de A até B do meu arco for 2 centímetros também, eu também tenho um rádio aí. Que eu considero que é um rádio. Bem simples, né? A distância do raio da circunferência tem o mesmo tamanho do raio. Então a gente chama de rádio. E aí agora a gente vai comparar o arco com o ângulo. Tranquilo? O arco da circunferência com o ângulo. Esse arco a gente vai comparar um rádio. Tem quantos desse ângulo aqui, não? O ângulo central. E aí a gente vai fazer essa comparação. Vamos lá. Deixa eu só andar aqui. Vamos perceber o seguinte. Em graus, se eu der uma volta completa, porque a gente viu que era 360 passos, se eu der uma volta completa, eu vou ter 360 graus, não vou? Então, olha como é bem simples a gente chegar no raciocínio. Se eu tenho 360 e eu tô dando uma volta completa, que a gente já sabia disso. Em radiano, quem seria? Imagina aí, se meu raio for 1 centímetro, em radiano, tô falando do arco, né? Então eu vou dar uma volta completa no arco. O que seria uma volta completa no arco? Ficou estranho esse desenho aqui, né? Uma volta completa no arco. Uma volta completa no arco é o comprimento da circunferência. Então se eu trabalhar com o comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio, e se esse raio for 1, vai ficar 2π, não vai? Então, ó, porque é 2π vezes o raio. 2π vezes 1 vai dar 2π. Então, a gente vai trabalhar com o raio 1, porque se eu trabalhar com o raio 2, ele vai ficar sempre se alterando. E o raio 1, por exemplo, que deu 2π, eu posso usar, se minha circunferência aumentar ou diminuir, é só falar o quanto é que aumentou, eu multiplico. Entendeu? Então, o raio 1 é pelo o princípio do elemento neutro, né? Que o 1 é um elemento neutro, né, que ele não vai alterar seus dados. Por isso que a gente usa o raio 1. E a gente pode ver aqui, ó, eu vou estar trabalhando aqui, ó, no GeoGebra. Se o raio fosse 2, ó, veja bem aqui a relação. Eu vou tirar minha cara aqui, botar aqui embaixo. Veja aqui minha relação de 9,3 graus, né, para 3,5. Eu vou dar aqui uma volta, né? Se eu aumentar o raio, ó, o radiano ele aumenta aqui, ó. Eu aumentei para 3. Se eu botar para 1, né, ele volta. Eu vou botar aqui 90 graus, tá vendo? Aqui é porque eu já tô considerando o π como 3,14, viu? Por isso que tá dando esse valor, né? Aqui, ó, eu botei aqui, ó, observação, considerando o π como 3,14. Mas aqui poderia ficar, ó, quando dá 90 graus, ó, ou quando o raio é 2, 90 graus vai dar π rádio, ok? Então eu gosto de manter o raio 1 e vocês vão ver que quando dá aqui, ó, 180 vai ser igual ao valor de π graus. Tranquilo? Então, se aumentar o raio é só multiplicar pelos valores que a gente tem do raio. Então, voltando aqui. Agora então a gente vai bem simples. Vamos esquecer que existe raio 2, raio 3, né, raio 4 e vamos imaginar que o raio seja 1. Né? Sempre a gente vai utilizar raio 1. Então em radiano vai dar 2π se a gente dá uma volta completa, e em graus vai dar 360 graus. Então agora a gente já tem uma relação. Uma volta completa vai em radiano dar 2π se o raio for 1, e se eu tiver em graus 360 graus. Então já tem um. Se o raio fosse 2, ia ser 2π vezes r, né, que seria o raio 2, ia dar 4π, né? Aí já ia mudar, 4π é igual a 360.
Mas a gente vai usar um círculo trigonométrico nas próximas unidades com raio 1, já para evitar essas alterações. Então a gente vai usar essa tabela aqui, viu, gente? Então essa tabela vai ser praticamente fixa, que a gente pode simplificar. Vou simplificar por 2 dos dois lados, ó, vai dar o quê? Pi e 360 dividido por 2 dá 180. Então vamos usar isso aqui como base. Em radiano, o valor de pi, aquele 3,14 tal, mas a gente só vai falar pi agora, só se a questão pedir para transformar o pi em 3,14, você vai transformar, tranquilo? Presta atenção nisso. Quando a questão pedir para transformar em 3,14, vocês transformam. Mas caso contrário, vocês mantêm o valor como a incógnita pi, né? O valor pi. O valor pi, incógnita não, desculpa. O valor pi está para 180 graus. Então, se a unidade de medida do arco tiver em radiano, eu posso transformar em grau, né? Que é a medida do ângulo central. E assim vice-versa, ok? Quando a gente estiver trabalhando com unidade para medição tal, a gente vai medir mesmo em centímetro, comprimento, a gente vai estar trabalhando com radiano, a primeira coluna. Quando a gente estiver falando de ângulo, formado tal, a gente vai trabalhar em graus. Então a gente vai precisar às vezes transformar, às vezes muitas, viu? Então é isso. Exemplo, 150 graus em radiano. Como é que a gente vai transformar 150 graus em radiano? Bem simples. A gente sabe que em rad, vamos fazer a tabelinha do rad e a tabelinha do grau. Em rad, a gente sabe que π é igual a 180 graus. Quanto em radiano, então x está para 150 graus. Presta atenção que a gente vai fazer a regra de 3. 180x está para 150π. X está para 150π sobre 180, ok? Dá para simplificar os zeros, né? E dá também para simplificar por 3. Então vai dar 15 dividido por 3 dá 5π e 18 dividido por 3 dá 6, né? Então aqui deu 5π sobre 6, beleza? Então aqui já está em radiano. Não precisa colocar o π como 3,14 de jeito nenhum. Só quando a questão oferecer essa possibilidade. Na letra B. Agora eu tenho 30 rad. É incomum acontecer isso. Normalmente os rads vão estar com um valor de π para facilitar vocês e cortarem no momento. Mas depois eu mostro isso a vocês, ok? Na letra B, 30 rad em graus. Mas isso pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Eu sei que o valor de π em rad está para 180 graus. Agora está rad embaixo de rad. Então 30 está para x. Regra de 3 vai ficar πx é igual a 180 vezes 30, né? Aí a gente encontra o resultado. Aí vai dar 5.400, né? Dividido por π. Então esse é o nosso resultado em graus, por mais que seja feio. Não vou colocar o π como 3,14. Tranquilo? Vamos para a letra C. Na letra C, 120 graus em radiano. Aquele mesmo procedimento, né? Gente, ó, uma dica para vocês. Se vocês conseguirem pegar esse macetezinho aqui, como eu vou transformar graus em radiano de uma maneira muito rápida, ok? O processo que vocês fazem no CruzCred, você pode fazer direto no 120. Você copia o 120, ok? Vocês colocam o π do lado e o 180 embaixo, porque sempre vai acontecer isso na hora do CruzCred. Você vai primeiro multiplicar por π na hora do cruz, né? E depois você vai ter que jogar o 180 para dividir. Então você já pode fazer isso sempre direto. Quando eu tenho em graus e peço para radiano, eu posso colocar o π do lado e o 180 embaixo. E agora é só mexer com simplificação. Cortar os dois zeros, se tiver, né? Os dois zeros. Então agora a gente tem. A gente pode cortar e simplificar. Vou simplificar por 6. 12 por 6. Mas pode simplificar devagarzinho. Por 2, por 3, viu, gente? Se vocês quiserem. 12 por 6 dá 2π. E 18 por 6 dá 3. Então vai dar 2π sobre 3 rad, né? Tá em radiano. E há um macete agora para virou a letra B, mas aí é a letra D, viu, gente?
de radiano para grau. É muito mais fácil de radiano para grau. Se você tiver o pizinho aí, né, que nem a letra D, que tá B aí, mas desculpa, vocês podem fazer o seguinte: no lugar do pi, vocês colocam. A gente não precisa transformar em grau, e a gente já sabe que o valor de pi é 180 graus. Então já posso substituir, ó, no lugar do pi botar 180 graus dividido por 4, ok? 180 graus dividido por 4 dá 45 graus. Esse é o macete. Caso não lembre desses macetes, vai para a regra de 3. Tranquilo? Vai funcionar de qualquer jeito, ó. Vou mostrar aqui na letra D. Π está para 180. Π sobre 4 está para x. Regra de 3. Πx é igual a 180 vezes π sobre 4, né? Πx é igual, ó, 45π. Já dividi 180 por 4. Vou jogar o π do outro lado. 45π dividido por π. Corta π dividido por π dá 1, então posso cortar. Então vai dar 45 graus também, tá vendo? Então se tiver uma questão de rádio e preciso transformar para graus e tiver um πzinho lá, é só transformar o π em 180 que você já consegue fazer o cálculo e encontrar em graus, tranquilo? E o contrário, né, de grau para radiano, você coloca o π do lado e o 180 embaixo, tranquilo, gente? Então essa a gente finaliza nossa aula agora. A gente tem a segunda parte falando sobre o relógio, mas isso aqui é muito fundamental. Isso é a transformação para os capítulos 5, 6 e 7, ok? Então, por favor, treine bastante. Aquelas unidades de medidas também de graus e subunidades, né, que seria minutos e segundos, também é importante vocês treinarem, mas é fácil quando vocês treinam. Tranquilo, gente? Um abraço no coração de vocês. Curtam, comentem se vocês não entenderam, o que vocês entenderam, sugestões, o que vocês precisarem, que também é um feedback para saber se vocês estão assistindo, gostando, e dá uma curtida se gostaram também, viu? Um abraço e até a próxima.